participa com a gente. Hoje vamos receber o Dr. Lair Ribeiro, um dos maiores comunicadores e autoridade em saúde. Receberíamos também nesta noite Leila Navarro, um dos grandes expoentes no estudo da motivação humana, mas dada a quantidade de e-mails a esses dois nomes enviados pelos telespectadores, consideramos melhor dedicar esta noite somente ao Dr. Lair Ribeiro e em breve um programa especial inteiro com Leila Navarro. Então você pode, a partir de agora, continuar entrando em contato conosco, tribuna@redevida.com.br, envie a sua pergunta para o nosso convidado desta noite. Doutor Lair Ribeiro, nessa noite a gente o recebe aqui no Tribuna Independente. Muitas perguntas chegando, que bom. Uma boa noite para o senhor. Boa noite, Dalcides. Boa noite, Tiago. Boa noite, telespectador. Eu tenho aqui ao meu lado o jornalista da Rede Vida de Televisão, Tiago Fagnani. Tiago, muito boa noite. Boa noite, Dalcides. Boa noite, amigo telespectador. É um prazer estar aqui hoje. Entre as muitas perguntas que poderíamos fazer, eu começo com uma básica. A gente olha para a sua vida, doutor Lair, Sim. A gente percebe sempre uma abordagem muito próxima da comunicação. O senhor sempre esteve envolvido na área da saúde e também na área da comunicação. Para as pessoas que estão em casa, vamos fazer um pequeno resumo dessa sua trajetória, dessa sua vida e ao Sim. mesmo tempo desse seu envolvimento com a comunicação e a saúde. Tá bom. Comecei como professor de matemática aos 12 anos, passei no Banco do Brasil aos 17, trabalhei no Banco do Brasil 2 anos e meio, saí, fiz o vestibular de medicina, fiz 6 anos de medicina, fui o primeiro mineiro e o terceiro brasileiro a ser mestre em cardiologia na PUC, no Rio de Janeiro. Tive a oportunidade de viver 17 anos nos Estados Unidos, trabalhando em 3 universidades americanas e por volta de 1988, 89, mais especificamente 89, eu chutei o pau da barraca, larguei tudo, voltei para o Brasil, aí escrevi 36 livros e virei um palestrante motivacional, sem nunca ter deixado a medicina. Há 6, 7 anos atrás, eu voltei à área médica, sou cardiologista, fiz nutrologia depois de 60 e poucos anos, passei, obtive o meu certificado, e hoje eu trabalho mostrando aos médicos, porque o meu foco é na medicina, eu dou aula para médicos, mostrando aos médicos como que você consegue envelhecer sem adoecer. Inclusive, nós já vamos começar com a pergunta da Joabe, de Diadema, aqui em São Paulo. Ela pergunta, doutor Lair Ribeiro, primeiro de tudo, há algum segredo para se atingir a longevidade? O grande segredo é o estilo de vida e a parte nutricional. O pai da medicina moderna, Joab, Hipócrates, 400 anos antes de Cristo, dizia que o seu remédio seja o seu alimento, que o seu alimento seja o seu remédio. O problema é que as pessoas hoje não sabem se alimentar. E você é aquilo que você come e aquilo que você pensa. Então, isso dá uma consequência muito grande no sentido de que um brasileiro hoje, com 65 anos de idade, toma, em média, 6 remédios por dia. Para pressão, para angina, para diabetes, para artrite. Quer dizer, a pessoa está envelhecida e doente. Isso é uma consequência, então. As pessoas estão vivendo mais, mas também estão passando mais tempo doente. Recentemente, 2005, o New England Journal of Medicine, que é o jornal médico de maior prestígio no mundo, publicou um artigo mostrando, pela primeira vez na história da humanidade, a geração que nascia a partir de 2005 ia viver menos do que os seus pais. Pela primeira vez na história. Porque sempre foi assim, os filhos vão vivendo mais do que os pais. Certo. Agora, com a epidemia da obesidade e as doenças autoimunes e o câncer crescendo, infelizmente, agora as pessoas vão começar a viver menos. Com relação à questão psicológica, doutor, porque muitos idosos, eles se aproveitam até um pouco da idade avançada deles para
cometerem certas atitudes. Eu falo isso até por experiência própria. Como lidar com essa questão psicológica dos idosos? O que eu estimulo a pessoa, independente da idade, o idoso estando incluso, você tem que ter as suas aspirações mais importantes do que as suas recordações. Quando a pessoa começa, Tiago, a valorizar mais o passado do que o futuro, essa pessoa está começando a morrer. Se você gravar um grupo de pessoas que falam do passado, você vai ver o verbo conjugado no passado, você vai ver que eles vão viver pouco, porque eles não têm perspectiva de futuro. Eu digo que é no futuro que você tem que concentrar, porque é lá que você vai passar o resto da sua vida. Então, quem está focado em coisas para fazer, não tem nem tempo de ficar doente. Essa é a verdade. Vamos a perguntas de telespectadores. Vamos lá. Vamos lá. Então, estamos falando de viver a vida na terceira idade. Quais são as suas dúvidas? Mande para a gente, tribuna@redevida.com.br. A primeira pergunta que chega é a pergunta da Maria Terezinha Favato, de Paraguaçu, São Paulo. A gente, nesse momento, quer também fazer perguntas para você aí de casa, se você quer participar, mas a gente foi para as ruas para saber o que as pessoas pensam, como é que as pessoas também se colocam diante do envelhecimento. Então, nesse momento, eu convido você a prestar bem atenção quais são as dúvidas que as pessoas têm em casa. Vamos lá. Oi, doutor Lair Ribeiro, tudo bem? Eu queria saber como envelhecer sem ficar mais velho. Pois é, Mariana, o que você tem que fazer, primeiro você tem que cuidar muito bem do seu sono. Não existe nada mais reparador do que uma noite de sono bem dormida. E isso aí quer dizer em torno de 7h30 a 8 horas. Esse negócio que eu durmo 6 horas e está tudo bem, ou 5 horas está tudo bem, não é verdade. Lá no final da vida você vai pagar o preço. E às vezes a pessoa dorme 6, 7, 8, 9 horas, mas também não dorme bem dormida. Se você ronca, infelizmente, quem ronca tem microdespertares durante a noite. Se fizer um exame chamado polissonografia, que estuda o sono, vai perceber que acorda durante a noite. E esse sono não é reparador. Então, isso é muito importante. Segundo, a água que você bebe faz uma diferença enorme. Então, existe toda uma ciência por trás do tipo de água que se bebe. Em geral, é o seguinte, você tem que procurar uma água que seja perto da onde você mora. Se você mora em São Paulo e bebe uma água que vem de Porto Alegre, engarrafada, ela não vai vir de avião, ela vai vir de caminhão. E vai chegar uma hora que é meio-dia, e o sol está batendo na carroceria do caminhão, e ela bate naquele plástico que tem a tendência de liberar o que se chama xenoestrógenos, que prejudica a sua saúde. E terceiro é você procurar ingerir o menos possível de açúcar e carboidratos. Se você cortasse o açúcar e o carboidrato em geral da sua vida, só isso aí te traria uma grande melhora. Eles fizeram estudos na Austrália, onde eles pegaram aborígenes, de descendentes de aborígenes, que viviam na cidade e eram diabéticos. Levaram de volta para a floresta, em 3 semanas, comendo a comida dos colegas lá da floresta, dos antepassados deles, deixaram de ser diabéticos. Só pela mudança da dieta. Existe, doutor, vou falar de novo da questão Sim. psicológica. Todo mundo fica velho. Sim. Isso não, a outra opção é morrer cedo. Também. Existe algum preparo do tipo, você vai ficar velho, você pode ter limitações físicas. Esse tipo de preparo, ele existe? E se existe, ele ajuda a ter uma cabeça melhor na terceira idade? Ele ajuda, mas infelizmente aqui no Brasil não existe muito foco nisso. É um oásis aqui ou lá, alguém fazendo isso. Existem países onde eles lidam mais com os idosos, onde esse preparo é feito melhor. Mas esse aspecto psicológico é muito importante. É muito simples. Se você deixa de se sentir útil, você começa a envelhecer mais rápido e morre mais depressa. Eu sempre digo o seguinte, Tiago, o mais importante do que a expectativa de vida, você que está nos assistindo, é você perguntar qual é a sua expectativa de saúde. Quanto tempo você vai ter a saúde que você tem? Física e mental, né? Física e mental e emocional. Porque não adianta você viver muito e ficar, sei lá, 10, 15, 20 anos sem saber o nome do filho, com Alzheimer.
é impressão minha ou a gente, em geral, para nessa primeira parte, a preocupação em viver mais? Infelizmente, as pessoas Durar querem mais um descobrir tempo. como é que vivem mais. Mas mal sabem elas que a grande jogada é você morrer jovem o mais tarde possível. Ou seja, ter tudo funcionando bem. Agora sim, a palavra ao Paulo, para que ele possa fazer as perguntas que estão chegando dos telespectadores. Vamos lá. Perguntas chegando pelo tribuna@redevida.com.br. Maria Terezinha Favato, de Paraguaçu, sempre nos acompanhando. Ela pergunta, por que há pessoas que têm medo de envelhecer e outros que encaram esse mesmo processo com naturalidade? Maria Terezinha, em geral, o homem envelhece mais fácil do que a mulher, porque a mulher está muito ligada à beleza, à juventude, né? Então fica mais difícil para a mulher psicologicamente envelhecer. Para o homem ter uma ruga é sinal de sabedoria, de vivência. Então isso tem que ser preparado, tanto para o masculino quanto para o feminino. As mulheres também têm que entender que cada idade tem a sua beleza. Uma mulher de 60 anos não pode querer parecer 25. Quando você vive de acordo com a sua década, tudo é uma maravilha. Agora, se eu tenho 60, vou fazer 68 anos. Se eu quiser viver uma vida de 38, é complicado. Eu tenho que viver a minha década. Aí fica bonito, aí não tem medo. Agora, se eu quiser parecer muito mais jovem do que eu sou, aí começa o problema. Aí que entra também a sabedoria, né? Você saber as suas limitações. Exatamente. Saber viver a década que você está nela. Isso não é vergonha nenhuma. De jeito nenhum. Eu acho que isso é a sabedoria. Isso é você, cada década... Quando eu tinha 20 anos de idade, eu viajava 500 quilômetros para pular carnaval. Hoje eu viajo 500 para não pular carnaval. Mas na nossa cultura, não tem uma certa idolatria na questão, por exemplo, de ser mais jovem, de parecer mais jovem? Basta ver a alegria que a gente fica quando alguém fala que a gente tem 5, 10 anos menos. Isso no mundo ocidental é verdade, mas se você vai para o mundo oriental, por exemplo, os japoneses, eles cultuam muito o idoso, né? O idoso é um sinal de respeito, de admiração, de sabedoria. Quer dizer, isso mudou no mundo ocidental, mas você vai, por exemplo, nas tribos. Quem que manda na tribo? É o mais idoso, é aquele com mais experiência. Então, a pessoa se orgulha de ser idoso, se orgulha de falar a idade que tem. Idade biológica, isso é existe? Diferente de idade cronológica. Eu vou explicar o que é. Você pode pegar uma pessoa com 40 anos, ela pode ter um corpo de 30, ela pode ter um corpo de 50, mas ela tem na certidão de nascimento 40. A certidão de nascimento é a idade cronológica. Hoje tem aparelhos nos Estados Unidos onde você mede a sua idade biológica. São 44 parâmetros. Como é que está o seu colesterol, como é que está a sua força muscular, como é que está a sua acuidade auditiva, como é que está a sua acuidade visual, como é que está a sua velocidade de raciocínio, a sua cognição. Então, a força muscular, tudo isso é medido. Então, tu fala, você tem tantos anos na certidão de nascimento, mas no seu corpo, ou seja, o desgaste do seu corpo pode ser mais ou menos daquilo que está na sua certidão de nascimento. A gente foi para as ruas para saber o que as pessoas queriam nessa noite, ter um pouco mais de conhecimento e perguntar ao Dr. Laír Ribeiro. Vamos lá. A idade mental influencia na idade corporal? Zé Maria, sim, Zé Maria, influencia e muito, porque o cérebro controla todo o corpo. Você é tão jovem quanto mais velho dos seus órgãos. Entendeu? Vou falar de novo. Uma pessoa é tão jovem quanto mais velho dos órgãos. Tem gente que morre do coração, mas o fígado está novo. Tem gente que morre de acidente vascular cerebral, mas o coração está bem. Então, você tem que ver qual é o seu elo mais fraco. E quando esse elo mais fraco está no cérebro, ele compromete o corpo inteiro, porque o cérebro comanda tudo. Ele comanda a respiração, ele comanda o batimento cardíaco, ele comanda o metabolismo, ele comanda os hormônios. Então, você ter uma juventude cerebral, independente da sua idade, é muito diferente, faz uma grande diferença. E a habilidade mental, isso aí você não pode perder. Tem pessoas que, por exemplo, passam, vamos supor, 2 anos sem dirigir. Quando vai dirigir tem dificuldade, porque aquele mecanismo, o pathway que a gente chama em inglês,
de dirigir, ele perdeu aquilo. Uma pessoa de 25 anos recupera, mas uma pessoa de 75 já tem mais dificuldade, porque aqueles canais vão fechando, entendeu? Então é importante você manter a sua atividade mental, você fazer palavra cruzada, resolver problema de matemática, desvendar enigmas, tudo isso faz uma diferença muito grande. O Lucas de Manaus está perguntando a respeito de manter o cérebro ativo, com leituras, por exemplo. Isso realmente funciona? Nós mantemos o cérebro ativo de várias formas. Um do jeito que o Lucas está falando é usando a cognição, é usando para resolver problemas, etc. A outra parte importante é você fazer uma nutrição cerebral importante. Vou dar um exemplo. Existe uma coisa, um óleo que se chama ômega 3, você deve ter escutado isso. Hoje você não consegue ômega 3 em proporções adequadas só com alimentação. A alimentação ocidental chega a ter 30 vezes mais ômega 6 do que ômega 3. E o ideal é 2, 3 para 1. No lugar que você vai num fast food, você chega a ter 40 para 1. Então, todos nós temos uma certa deficiência de ômega 3. O cérebro usa ômega 3. Tem um ômega 3 chamado DHA, docosahexaenoico, DHA, que é usado pelo cérebro, é um dos combustíveis do cérebro. Então, se eu não tiver isso na minha alimentação, eu tiro isso de peixes de água profunda, como o salmão, como a sardinha, etc., isso alimenta muito o meu cérebro. Então, se eu faço injeção de peixe 2, 3 vezes por semana, ou eu faço suplementação com esse ômega 3, é o nutriente, porque o meu cérebro ele precisa de oxigênio, se faltar oxigênio nele, ele desmaia, por um mecanismo de defesa. O cérebro é 2% do peso do corpo, mas consome 25% do oxigênio que a gente respira. O cérebro precisa de glicose, porque se faltar glicose, com hipoglicemia, você começa a ter um comportamento bizarro e pode até desmaiar, e o cérebro precisa de ômega 3. Então, esses nutrientes, sem esses nutrientes não tem jeito. Então, eu tenho que manter uma circulação boa, eu tenho que saber ter uma alimentação adequada e eu tenho que fazer uso ou de alimentos que têm ômega 3 ou fazer a suplementação. Ainda sobre a alimentação, eu fiquei intrigado que o senhor falou da questão da água, que a gente tem que tomar cuidado com a água que a gente bebe. Sim. Porque se, por exemplo, a água vem de Porto Alegre, tem o transporte que pode liberar tal substância do plástico. Chama xenoestrógenos, São derivados do pode petróleo. liberar e pode prejudicar um pouco a água. Sim. Esse é um detalhe muito interessante, mas não é muito complicado? Não acaba ficando, desculpa o termo, mas não acaba ficando chato a gente ter que se preocupar tanto? Eu vou com te esse falar tipo de por que não fica chato. Vamos supor que você compre um garrafão de água por mês. Você saber que você liga para uma indústria, uma loja de água, você tem 40 marcas lá, 40 marcas, para você escolher. Uma é produzida, a fonte está a 40 quilômetros de São Paulo, a outra está a 400 quilômetros. É um dos parâmetros que você vai usar, entendeu? Para uma opção. Já que você vai comprar um garrafão toda semana ou todo mês, no final de 10 anos vai fazer uma diferença absurda no seu corpo. Eu sei que é difícil você entender isso, mas uma água que tenha muito xenoestrógeno, ela engorda. Você fala assim, mas eu só tomo água, como é que eu engordo? Quer dizer, a água pode engordar. Pode, ela tendo xenoestrógeno, ela pode engordar. Se ela estiver contaminada com derivados de petróleo, e muitas vezes está, ela pode se engordar. Eu recebo nessa noite no Tribuna Independente, nessa conversa repleta de informação, Dr. Lair Ribeiro, que inclusive nos trouxe aqui para presentear você, telespectador da Rede Vida, vários DVDs. Sim. Que ao todo aqui, pelos meus cálculos, nós temos acho que uns 15 DVDs. 15, 16. 15, 16. Envelhecer sem ficar velho. Nós temos também, Dr. Lair Ribeiro, Mude Sua Alimentação, Mude Sua Vida. Isso. Nós temos o efeito glúten na saúde neurointestinal. Isso. E nós temos também por que usar estatina, iodo, sal e vitamina B. O que nós vamos fazer? Você que está escrevendo aqui para o Tribuna Independente, você que mandou seu e-mail ou vai mandar ainda, pode ser que você receba de presente alguns destes DVDs que a gente vai sortear no final, a gente vai escolher alguns telespectadores e o Paulo vai se encarregar disso. Podemos fazer dessa forma? Claro. Então tá ótimo. Nós temos aqui a pergunta do Antônio César, e o Antônio César diz assim: Dr. Lair Ribeiro, eu tenho 62 anos,
Como é que eu posso combater a solidão na velhice? Me diga, porque eu tenho preenchido apenas ou parcialmente com o meu cão, meu cachorro. Que é um grande. Tem estudos mostrando que se você tem um cão, por exemplo, eles pegaram pacientes infartados. Aqueles que tinham um animal de estimação e aqueles que não tinham. Deram alta e fizeram um follow-up, um acompanhamento de 1 ano. Quem tinha animal de estimação viveu mais. Olha que coisa interessante. Porque o fato de você manifestar carinho para um cão, ou para um animal de estimação, para um gato, o que seja, no momento que você está manifestando carinho, você está liberando beta-endorfinas, você está liberando hormônios, neurotransmissores cerebrais, que são protetores. Então, esse fato de você ter um cão é muito importante. Claro que nada inspira mais do que pessoas. Eu acho que com redes sociais hoje na internet, ou você procurar na sua localidade pessoas que querem compartilhar isso, ou clubes da melhor idade, isso tudo faz uma diferença muito grande, porque a solidão é um dos fatores de doença. Tem estudos mostrando, por exemplo, que quando um casal viveu junto muitos anos e um deles morre, a mortalidade nos primeiros 6 meses no outro é absurdamente maior do que a mesma faixa etária. É uma coisa impressionante, mostrando a importância desse relacionamento humano. Né? Temos perguntas aqui de telespectadores. Vamos lá. Temos perguntas. Quem manda agora é a Lourdes Castro. Faça como ela, viver a vida na terceira idade. O e-mail tribuna@redevida.com.br, sempre com seu nome e a cidade de onde você escreve. A Lourdes diz que tem 68 anos e ainda trabalha. Ela tem vontade de continuar estudando e até de procurar outro emprego. Isso é saudável ou estou apenas me enganando? Tentando me convencer de que não estou envelhecendo, é a pergunta dela. Não, não é verdade, Lourdes. Eu acho que quanto mais tempo você se sentir útil e estimular seu cérebro, melhor. Não tem limite de idade. E hoje, com a tecnologia que existe, as pessoas têm condições, se elas usarem tudo isso, de viver mais. Então, eu vou fazer 68 agora. Eu me sinto totalmente jovem, eu me sinto um garoto. Eu trabalho, Lourdes, do mesmo jeito, o mesmo número de horas, se não mais, que eu trabalhava quando eu tinha 30 anos de idade. Viajo do mesmo jeito, do mesmo modo. Amanhã eu estou em Montes Claros. Tem muitos jovens que se sentem muito cansados já, né? Trabalha ali, às vezes, 5 horinhas por dia. Estou cansado, quero ficar em casa. O que o senhor pode falar para esses jovens? Às vezes a culpa não é deles não, Tiago. Às vezes eles têm o que se chama exaustão, fadiga adrenal. Nós temos 2 suprarrenais, que antigamente chamava suprarrenal, hoje chama adrenais, que ficam em cima do rim, dos rins, e que são glândulas que produzem cortisol. Então, quando você está estressado, você libera cortisol. Então, você pega uma pessoa que dorme mal, ela dorme 3, 4 horas por noite, e ela fala, acostumei com isso, não tem problema. Aí, os anos vão passando e o cortisol dela vai sendo produzido mais do que o normal. Chega uma hora, essa glândula agora não funciona mais, ela entra em exaustão, e aí o cortisol baixa. Hoje existe um exame que mede o cortisol na saliva, e você mede na parte da manhã, na hora do almoço, ou um pouquinho mais tarde, e na parte da noite, e você vê que pessoas jovens, às vezes pessoas com 25, 26 anos, já tem essa curva achatada. E se esse jovem não se cuida agora, o que pode acontecer com ele na terceira idade? Ele não vai chegar lá. Muitos não vão chegar lá, porque no momento que você tem essa curva achatada, você predispõe a doença autoimune, você predispõe a câncer, você predispõe a um envelhecimento prematuro. É complicado isso. Então, por isso que eu falo, vou voltar na tecla, é de graça, não custa nada. Você deve dormir no escuro absoluto. Você não pode dormir com a luz acesa, você não pode dormir com a televisão ligada. O ser humano foi feito para dormir no escuro. Por quê? Porque nós temos uma glândula aqui chamada pineal que produz o hormônio da juventude, que chama melatonina, que é o hormônio da juventude. É um dos mais potentes antioxidantes que o corpo produz. Não deixa você ter câncer, etc. Se você dorme com a luz acesa, a pineal interpreta que o dia está amanhecendo e ela para de fabricar melatonina. Então hoje tem um déficit de melatonina, inclusive em jovens, muito grande.
A gente recebe nessa noite o Dr. Lair Ribeiro para essa conversa repleta de informações, de conhecimento. Que bom que você está participando. tribuna@redevida.com.br. Eu vou para um rápido intervalo, já volto já com mais Tribuna Independente. Dessa noite, falando sobre envelhecimento, envelhecer sem ficar velho, com o Dr. Lair Ribeiro. A pergunta que chega da Raquel Mesquita, gostaria de saber a respeito da importância da espiritualidade na idade madura. O Teilhard de Chardin, teólogo jesuíta francês, dizia que nós não somos seres humanos tendo uma experiência espiritual. Somos, sim, seres espirituais tendo uma experiência humana. À medida que os anos vão passando, a tendência das pessoas é ficar mais espiritualizada, porque a finalidade nossa aqui é evoluir, né? O Ronaldo Ismael pergunta sobre a importância da vitamina D para o envelhecimento sadio. Pois é, a vitamina D, quando foi descoberta, foi classificada como vitamina D, mas hoje nós sabemos que é o mais potente hormônio produzido pelo corpo. Ela advém da transformação do colesterol, que o sol atua na pele, aí ela vai para o fígado, tem uma outra transformação, vai para os rins. A vitamina D hoje, ela não só previne tudo que está relacionado com osteoporose, mas ela também, estudos mostram que a pessoa que tem níveis de vitamina D3 acima de 50 nanogramas por ml no sangue, previne em torno de 80% dos cânceres que viria a ter na vida. Você imagina uma mulher que está escutando isso, que tem aquele medo de ter câncer de mama. Você previne a incidência de câncer de mama com altas doses. Não é tão altas doses, mais do que é recomendado, mas não tem nenhum efeito colateral. Então a vitamina D hoje é uma grande descoberta. Dos últimos 5 anos, mudou tudo. Com relação ao câncer, sim, doutor, quais outros métodos que todas as pessoas podem ter para se prevenir contra essa doença? Tem duas grandes correntes no câncer. Uma é o componente genético e o outro é o componente metabólico. Na realidade, o câncer é uma expressão dessas duas coisas. Só ter o gene não resolve, só ter o metabolismo alterado também não resolve. O que eu quero deixar bem claro para quem está nos assistindo, que você não é refém da sua hereditariedade. Vou falar de novo. Ninguém é refém da sua hereditariedade. Se a sua mãe morreu de câncer de mama, se a sua irmã mais velha morreu de câncer de mama, não significa que você vai ter câncer de mama. Vai depender da sua alimentação. Se você seguir uma alimentação saudável, não existe ambiente para o desenvolvimento do câncer. Vamos à pergunta do telespectador. Mais uma pergunta chegando, é a pergunta da Tatiana Viena, de Salvador, na Bahia, perguntando se por que alguns idosos tendem a implicar com coisas bobas, pequenas coisinhas dos netos ou dos filhos. Como melhorar essa convivência? Como aliviar a irritação? É famoso de que o idoso é ranzinza. A explicação é muito simples. No homem, por exemplo, quando começa a faltar testosterona, o homem fica irritado, entendeu? Então, quando ele vai num médico que entende disso e faz a reposição apropriada, médico, vê que está faltando e repõe apropriadamente, o estado de humor melhora. Então, quando você vê um estado de humor muito alterado, ou é um neurotransmissor que não está funcionando bem, pode ser a dopamina, pode ser a acetilcolina, pode ser o GABA, pode ser a serotonina, e etc. Só tem 60, só falei 4. Ou pode ser um hormônio que tá perturbado. No caso do homem, geralmente é a testosterona, e no caso da mulher, geralmente é a progesterona. Vamos agora acompanhar uma matéria que a gente fez que ilustra um pouco tudo isso que a gente está conversando aqui. Vamos lá.
Quando a juventude do corpo começa a se afastar, precisamos nos preparar para que a mente não envelheça. Afinal, não é porque o seu corpo envelheceu que você deve aposentar a mente ou decidir ficar parado em casa em frente à TV. Nada de ficar parado, é necessário estar sempre ativo, buscar companhias que preencham a sua vida, praticar a leitura e os exercícios físicos e ainda sempre buscar aprender coisas novas. É o que acontece nas oficinas do Espaço Convivência do Fundo de Solidariedade no Parque da Água Branca. São oferecidas oficinas de produção de bijuterias, tapeçaria, cinema, música, entre outras, que incentivam os idosos a aprenderem coisas novas e a conviverem socialmente, além de mantê-los ativos e saudáveis. Vieram assim carregadas de mágoa, de tristeza, e aqui elas conseguiram se relacionar, estar bem. Estamos com uma procura muito grande, as salas são super lotadas, é difícil a gente conseguir espaço para acomodá-las todas, mas está sendo muito bacana, muito divertido. Na oficina de música não é diferente. Os alunos aprendem a tocar violão em conjunto e fazem questão de sempre estar presentes. Essa aula é um estímulo para todos, inclusive para mim. Pessoas que problemas de depressão, pessoas que perderam alguém da família. Então eles vêm, eles se animam e vêm com chuva, é com sol, é com for, eles estão sempre aqui presentes. E a gente estando no lugar assim, a gente se sente incentivada e não existe barreira para que possa nos derrubar. Aqui eu sou feliz. A gente vem, conversa, sociabiliza com as outras pessoas, toma seu cafezinho da tarde e aqui é muito bom, a gente se sente bem mesmo. Quando eu estava para aposentar, eu tinha muito medo da solidão. E aqui preenche a minha vida porque o contato com as pessoas da minha faixa etária me ajuda muito a pensar em coisas boas. A música faz bem não só para mim, mas para qualquer pessoa. Ela mexe. Esse grupo, quando eu vi o grupo tocando e tocar em conjunto, é maravilhoso. É muito diferente de você tocar sozinho. E a gente tem visto exatamente o aumento constante de grupos de terceira idade se proliferando cada vez mais e a importância disso nas nossas cidades. Né? Que bonito, né? Pois é, o lugar do mundo onde mais existem centenários per capita, pessoas com mais de 100 anos per capita, é na ilha de Okinawa, no Japão. E lá na ilha de Okinawa, para você ter uma ideia, existem indivíduos com mais de 100 anos de idade que ainda praticam arte marcial. Que se praticaram a vida inteira e continuam praticando. Então, isso de não parar e de estimular e de criar coisas novas. Tem gente em Okinawa que começa a aprender uma nova língua aos 100 anos. Isso, todas as pessoas centenárias que vivem muito, você perguntar para elas qual é o seu segredo, um denominador comum é: eu procuro aprender uma coisa nova todos os dias. Esse é um denominador comum. Inclusive o Nestor Pimenta, de Curitiba, ele pergunta a respeito disso. Exercícios de pilates, yoga, qual é a melhor? Assim, existe algum exercício mais adequado para quem está com 80 anos, como é o meu caso? Eu acho que você tem que procurar um exercício que você goste mais. Tem gente que vai se dar melhor com yoga, tem gente que vai se dar melhor com pilates. Pilates, quem inventou o Pilates, o Joseph Pilates, morreu aos 84 anos, jovem. Ele não morreu de morte natural, ele foi tentar salvar os instrumentos dele do incêndio do estúdio dele em Nova York e morreu no incêndio. Mas era um garoto com 84 anos, entendeu? Mostrando como que o Pilates funciona. É uma coisa que eu recomendo muito. Com relação à solidão, que muitos idosos falam disso, o que é mais importante para uma pessoa na terceira idade? Conviver com pessoas da sua idade ou com pessoas mais jovens? Eu acho que ela tem que procurar fazer as duas coisas, Tiago. Você tem que conviver com gente da sua idade, porque você tem os interesses em comuns. E a energia do jovem também faz bem. Antigamente, quando não tinha farmacologia e o vovô estava doente, eles traziam os netinhos e colocavam eles todos em volta da cama para curar o vovô. Porque aquela energia da juventude, no dia seguinte o vovô levantava. Então era assim que se tratavam os idosos doentes.
era trazendo pessoas jovens. Então, eu acho que você tem que, do ponto de vista psicológico, você tem que conversar com pessoas da mesma idade, mas do ponto de vista de energia, de vibração, você tem que entrar em contato com gente jovem. Mais perguntas e telespectadores. Doutora Larissa Pires, ela está agradecendo por falar que nós devemos dormir no escuro. Ela disse que já tinha dado essa informação para a mãe milhares de vezes e ela nunca escutava a mãe. Agora ela vai passar a escutar. E a pergunta do Paulo Klebson, de Igarapé, Açu, no Pará, ele quer saber o que é o radical livre. Tá bom, Paulo. Vamos lá. O radical livre é o seguinte, quando um átomo perde um elétron, ele fica procurando outro elétron para emparelhar novamente. E nesse momento, quando ele está procurando um outro elétron, ele é chamado de radical livre. Só que ele perde um, ele rouba do outro, que rouba do outro, que rouba do outro. Isso pode fazer uma reação em dominó de 10.000 moléculas. Então, o radical livre faz parte da vida. Quando você tem excesso de radical livre, você tem uma coisa chamada estresse oxidativo. Quando você tem esse excesso de radical livre, você tem uma predisposição a todos os tipos de doença. Uma das coisas que nos dá muito antioxidantes são os chamados bioflavonoides, que estão nas verduras e estão nas frutas. Então, você ingerir frutas de cor diferente faz uma diferença enorme, porque cada fruta tem a sua cor e cada bioflavonoide tem a sua cor diferente. Então, você não deve comer a mesma fruta todo dia. Você tem que variar, porque dependendo da cor, o bioflavonoide diferente está atuando. Vamos às ruas para saber o que as pessoas estão perguntando. Por que algumas pessoas têm a mesma idade e umas são mais velhas e outras são mais novas? Tem dois componentes. Um é o hereditário, é o chamado telômero. Deixa eu ver se eu consigo passar isso de uma forma simples. Cada vez que uma célula divide, o telômero da gente encurta. Tem gente que nasce com um telômero mais longo, então vai viver mais, vai parecer mais jovem, independente de qualquer coisa. Segundo, é o meio ambiente onde você vive. Você vive num lugar tóxico, você vive perto de um lugar que tem contaminação de chumbo, ou de mercúrio, ou de cádmio, você fuma, isso faz uma diferença. No fim, é a combinação da sua hereditariedade com o seu meio ambiente. Isso dá você. Tem gente que é privilegiada, tem uma hereditariedade mais forte, herdou genes melhores, e tem gente que tem um meio ambiente melhor. O ideal é você combinar os dois. Só que as suas cartas já foram dadas. A sua mão de carta já está com você. Você tem que saber como jogá-la. Não tem jeito de você reclamar de voltar no baralho. Não tem jeito de voltar no baralho. Você tem que jogar com as cartas que você tem na mão. E aí que vem a importância de você entender o aspecto do sono, entender o aspecto da alimentação, entender o aspecto que o Tiago está checando aqui da parte emocional, mental, etc. A gente vai fazer da seguinte forma. A gente vai para mais uma pergunta nas ruas e depois a gente vai fazer um bate-bola rápido com várias e muitas perguntas que estão chegando. Vamos lá então. Doutor Laí, eu gostaria de saber como que eu faço para que o meu corpo não adoeça com o avanço da idade. Pois é, você deve conhecer, Daniele, gente que tem idade avançada e que não tem nenhuma doença. E você deve conhecer gente jovem que reclama doença todos os dias. É o modo como você cuida. Como é que você cuida do seu carro? Eu conheço o carro 1953 que está no ferro velho, eu conheço o carro 1953 que está passeando nas ruas. E o dono lá, todo orgulhoso, que cuida. Os dois nasceram em 1953. Um está no ferro velho, o outro está sendo exposto. E a mesma coisa acontece com a gente. Que se você tem que viver a sua vida não correndo uma corrida de 100 metros. A vida é uma maratona. A estratégia do maratonista é diferente do indivíduo que corre 100 metros. O que corre 100 metros, em 10 segundos acabou a corrida. O maratonista vai correr horas. Então você tem que ver o seguinte, sempre vai ter o amanhã. Você não pode gastar todo o seu corpo hoje. Você tem que saber economizar. O Eliseu Nunes pergunta, ele tem 72 anos, trocou a válvula mitral. Posso fazer caminhadas diversas vezes por semana? Não tenha dúvida, Eliseu, você pode fazer caminhada, isso aí não é problema. Eu sei que você deve tomar algum anticoagulante. Hoje existe uma substância derivada do natô. Conversa com um amigo seu japonês, ele vai te falar o que é natô. É a soja fermentada. E no natô tem uma substância chamada natoquinase, que não deixa coagular a válvula nova, tá bom? Te ajuda. Vamos a mais perguntas.
Chegou uma pergunta aqui do Jefferson, de Ibitinga, São Paulo. Ele tem 25 anos e sente que a vida passa muito depressa. Os mais velhos sempre dizem que a vida passa realmente num piscar de olhos. Por que temos essa sensação? Como eu diminuo essa sensação? Pois é, Jefferson. Tem um ditado que diz assim, depois que você passa de 60, a cada 15 minutos é o café da manhã. Vou lhe explicar por que à medida que você envelhece, a vida passa mais rápido. Porque uma criança, 15 dias de férias para ela, do percentual que ela já viveu, é muita coisa. 15 dias para um indivíduo de 70 anos é muito pouca coisa, comparado com o que ele já viveu. Como você vai acumulando a memória do que você já viveu, o tempo vai ficando cada vez mais rápido, porque é proporcional ao que você já tem. Entendeu a diferença? Claro. E tem também, por exemplo, a influência da gente já se acostumar com as coisas? Sim, a rotina, né? A rotina? A rotina é outra. E outra coisa, quando você coloca o cérebro na rotina, você não está estimulando o cérebro. Então, muitas vezes é interessante você comer com a mão esquerda, você tentar desenhar com a mão esquerda. Você tem um desafio, porque aquilo que você já faz de rotina, aqui já foi feito o caminho. Aquilo não te ajuda a estimular outros neurônios, porque os neurônios vão morrendo, tá? Isso não tem outro jeito. Mas o que interessa são as conexões entre eles. E essas conexões, que é a chamada glia, essas podem ser aumentadas. Então, mesmo que você vai diminuindo o seu neurônio, seus neurônios, você vai aumentando a sua glia, você vai aumentando, inclusive pode aumentar até o seu QI. Eu me acho mais inteligente hoje do que eu era há 50 anos atrás. Eu acho que eu evoluí. Com relação aos sentimentos, tivemos já muitos e-mails, né, de filhos reclamando dos pais. Minha mãe é teimosa, minha mãe é ranzinza. Só que nós vemos também que tem o outro lado da coisa. Os idosos, eles têm são famosos também por serem mais carinhosos, principalmente com os netos, né? Também fala que os avós estragam os netos. Por que esses extremos de sentimentos? Eu vou te dar um exemplo de nós homens. Você vai ser muito mais carinhoso com seus netos do que com seus filhos. Porque com seus filhos a sua testosterona ainda está alta. Quando você chegar na época dos netos, a testosterona já baixou. Aí você fica com mais compaixão, entendeu? Mas não entra também um nível de responsabilidade? Porque com os filhos dá a impressão que a gente tem mais responsabilidade. Com os netos, será que a gente não relaxa um pouco mais? Mas se você pegar avós que criam netos, ou seja, o pai morreu, a mãe morreu, existem estudos mostrando que a compaixão é maior. Entendeu? O Flávio Vier, de Gramado, Rio Grande do Sul, pergunta a respeito dos remédios para dormir. Melhor, se podem provocar efeitos colaterais futuramente. Eu recomendo para você evitar ao máximo o remédio para dormir, porque o remédio para dormir, os hipnóticos, eles fazem você dormir mais, mas eles diminuem o REM. Deixa eu explicar o que é REM. Toda noite você tem uma fase que chama fase paradoxal do sono. Chama paradoxal, que se você medir o eletroencefalograma, parece que você está acordado, por isso que chama paradoxal. E é nessa fase que você descansa. Então, os remédios, infelizmente, eles reduzem o REM. Então, você tem que procurar, por exemplo, se existem substâncias, vou lhe dar uma aqui. No chá verde, tem uma substância chamada L-teanina, que você pode, inclusive, adquiri-la isolada, sozinha, 500 miligramas. Não precisa de receita médica, não precisa de nada. Essa L-teanina, ela aumenta o GABA. Se você tomar um remédio para dormir, você também aumenta o GABA. Só que você aumenta o GABA de uma forma, um pathway, uma passagem diferente. Então você procure, por exemplo, maracujá, vai te ajudar a dormir, sem nenhum efeito colateral. Agora, se você fala assim, eu tenho que tomar um remédio para dormir toda noite, aí já não é a mesma coisa. Aí esse sono já não é tão reparador. Vamos a mais perguntas de telespectadores. A sociedade atual é mesmo mais sedentária? O que fazer? Pergunta do Alcelino Borges. Nós somos mais sedentários, porque antigamente, como não tinha carro, não tinha a pessoa que ia se locomover de um lugar para o cara ia caçar na floresta. Ele não ia de táxi, não ia de metrô, né? Ele ia trabalhar todo dia, o escritório dele ficava no mato, um dia ele ia para o norte, outro dia ele ia para o sul. Nós somos mais sedentários do que antes. Mas eu vou dizer para você uma coisa, não adianta nada você fazer ginástica na academia e comer mal. Você pergunta assim, o que é preferível? Você se alimentar bem e não fazer ginástica ou você fazer muita ginástica e se alimentar mal? Para a saúde, 1000 vezes a alimentação. Quero deixar bem claro isso. Jogo rápido agora com as respostas.
José Carlos de Itatiba, São Paulo, diz assim: tenho 60 anos e sinto muita ansiedade. O que eu devo fazer? Você tem que ver o seguinte, por que está causando essa ansiedade? Porque a ansiedade é um sentimento do futuro. Você nunca fica ansioso por uma coisa que já aconteceu. Culpa é um sentimento do passado. Você não vai ficar culpado de uma coisa que você ainda não fez. Então você tem que ver, porque a ansiedade não cai na sua cabeça. É um pensamento recorrente que você tem de algo do futuro, que às vezes você nem está consciente, que põe você ansioso. A Maria Rocha Souza pergunta, eu tenho esquecido muita coisa, diz ela. Qual é o melhor remédio para que a gente possa decorar, gravar palavras, textos, números? Maria, eu não sei a sua idade, mas é possível que você tenha já declínio hormonal. Você tem que conversar com o seu endocrinologista ou o seu ginecologista para saber se os seus hormônios estão certos. Porque se você tiver uma deficiência hormonal, você começa a ter problema de memória. Uma das manifestações de declínio hormonal é problema de memória. Vamos lá. Pergunta da Regina, de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Como posso me livrar do vício de comer açúcar? E, ao mesmo tempo, Pablo, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, ele quer saber os benefícios do açúcar mascavo, se esse pode substituir o açúcar. Posso só embalar uma pergunta do açúcar? Por que vovô e vovó, eles adoram comer doces? Por que quem? Os vovôs e as vovós. Eles adoram doce. Deixa eu juntar tudo. Entre o mascavo e o refinado, 1000 vezes o mascavo. Porque o mascavo é nutriente. O refinado, o açúcar branco, não é refinado. Aquilo ali é o que sobrou. Foi tirando, sobrou só aquilo ali, que é o sabor. É uma caloria vazia. Agora, você é viciado em açúcar. Se você puser açúcar num pires, heroína no outro, o ratinho vicia mais no açúcar do que na heroína. Pra você ter uma ideia. O quanto que é viciante. As pessoas não se dão conta do quanto que elas são viciadas em açúcar. Você tem que, a princípio, você tem que ter força de vontade. Os primeiros dias você vai sofrer. Mas depois que você acostumar, o seu corpo vai reagir de uma forma muito grande. À medida que você envelhece, você oscila mais a insulina. E a oscilação da insulina dá mais vontade de comer doce. Tá? De Montes Claros, o Luiz Carlos, ele diz que está com 55 anos e se sente cansado, desanimado. Só que isso está interferindo no emprego dele. Como é que ele vai se motivar? Pois é, por coincidência eu estou indo para a sua cidade amanhã, vou dar um treinamento aí para mais de 100 médicos aí. Pois é, você não é só motivação não, se você com 55 anos, você tem que fazer um check-up com o seu médico para ver se tem alguma coisa que precisa ser arrumada. Pode ser que a sua glicemia esteja elevada, pode ser que o seu ácido úrico esteja elevado, pode ser que existe os seus triglicéridos estão elevados, porque às vezes não é só força de vontade que resolve isso. Você tem que fazer uma bateria de teste para ver se realmente, do ponto de vista fisiológico, se você está bem. Entendeu? Isso é a primeira coisa que você tem que fazer. Se fosse uma pessoa de 20, é diferente. Aí dificilmente uma pessoa de 20 está doente. Mas a partir dos 40, a gente tem que fazer o check-up para ver o que está acontecendo. Se existe alguma coisa bioquimicamente equivocada com você. Nós temos aqui 4 presentes que eu gostaria que você soubesse que você vai receber daqui a pouquinho. Se por acaso seu nome for escolhido aqui pela nossa produção, você que participa com a gente, você que manda e-mails para a gente. Eu tenho recebido muitos e-mails nesta noite, quero agradecer a sua participação. Dr. Lair Ribeiro, ele que tem feito um trabalho por este nosso país e também pelo mundo todo e tem recebido tantas formas diferentes de pessoas que apreciam o trabalho dele. Gostaria de perguntar a Mali Ponte, gostaria de perguntar ao Dr. Lair sobre adiar o aparecimento do Alzheimer. Tem algum tipo de alimentação, alguma atividade física, tem alguma coisa que pode nos ajudar nesse processo? Em várias coisas. Você usar a cognição faz uma diferença enorme. Hoje eles têm estudos mostrando que quem tem curso superior leva mais tempo para ter Alzheimer do que quem não foi para a faculdade. Ou seja, quanto mais você usar o seu cérebro, mais você retarda o processo. Segundo, nós estamos falando aqui do ômega 3. Deixa eu lhe dar uma dica muito simples. O lugar no mundo onde tem menos incidência de Alzheimer per capita é na Índia. E na Índia tem um condimento chamado curry, que aqui no Brasil nós chamamos de curcumina. Se você procurar no supermercado, você vai encontrar a curcumina. É um condimento amarelo,
que você pode pôr em cima da comida, no prato, você pode suplementar na forma de cápsula. Então tem estudos hoje, se você entrar no Google e digitar curcumina e Alzheimer, você não vai, mesmo que você leia um artigo por dia, você não vai conseguir ler tudo que está lá no resto da sua vida. É uma coisa simples, barato, entendeu? Sem complicação, que você pode usar como preventivo. Então, se você faz uso de curcumina, 2 gramas por dia, você, como ela tem é o mais potente anti-inflamatório que a natureza fabrica. E o Alzheimer está muito ligado ao processo inflamatório. Então, é um jeito de você preveni-lo. Vamos à última pergunta da noite de telespectador. Na verdade, são telespectadores. Doutor Laíra, a família Lanzarini, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, diz que eles são seus fãs há mais de 25 anos. E a pergunta, doutor Laíra, como você não envelhece? Qual é o seu segredo? O meu segredo primeiro é trabalhar daquilo que eu gosto. Eu acho que o grande segredo é se você faz aquilo que você gosta, você não trabalha, você está de férias. Então você tem que aprender a gostar daquilo que você faz. Se você não gosta daquilo que você faz, fica complicado. Então, o ideal é você procurar aquilo que você gosta, mas nem todo mundo tem esse privilégio. Então você tem que aprender a gostar daquilo que você faz. Quando você aprende a gostar daquilo que você faz, você não sente estresse, porque você está fazendo aquilo que você quer. Você tem que fazer isso de uma forma que você não está correndo corrida de 100 metros, está correndo maratona. E você quer, meu grande segredo, eu vou lhe dar agora. Eu ingiro a média de 5 ovos por dia, cozido. 5 ovos? Por dia. Você deixa ele pôr na água fervendo, deixa a água ferver, põe por 7 minutos. Se o seu médico te falou que o ovo aumenta colesterol, você checa com ele lá, manda ele trazer o artigo para te mostrar, tá? Os estudos grandes que tem mostram até que, pelo contrário, baixa colesterol. Se você ingerir ovo frito, vai aumentar o colesterol, mas não tem nada a ver com ovo. Se você fritar batatinha, aumenta colesterol. Se você fritar mandioquinha, aumenta colesterol. Aí tem a ver com a fritura. Eu não estou falando de ovo frito, eu estou falando de ovo cozido. Amigos, a gente está terminando mais esse bloco com o nosso entrevistado dessa noite, Dr. Laír Ribeiro. Dr. Laír Ribeiro, eu quero agradecer muito sua presença, seu esclarecimento, sabedoria. Importante ter o senhor aqui de vez em quando. Eu que agradeço a oportunidade, espero que tenha sido útil. Vou aproveitar a oportunidade aqui, a Esther Darran, minha netinha favorita, está aí me assistindo, nem que seja gravado pela mãe. Pois é, Teté, um beijo do vovô. Que lindo. E eu quero também agradecer a Tiago Fagnani, que é jornalista aqui da Rede Vida. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, espero poder voltar mais vezes e ajudar. E vai voltar mais vezes. Amigos, o programa ainda não terminou, não. Eu quero conversar a respeito de várias coisas, entre elas do meu novo livro, Por Onde o Amor Me Leva. Esse livro eu quero trazer para você e oferecer para você que seja um presente. Porque quando a gente se dá uma coisa boa, é algo que acontece de bom para a gente, mas ao mesmo tempo a gente quer que outras pessoas se beneficiem também. 70 textos, lançamento da editora Sextante, e que eu tenho certeza que pode ajudar você a dar passos na vida. Falo das coisas mais simples, mas das coisas mais importantes. Como é que você pode se relacionar melhor, por exemplo, com os seus filhos? Esse livro vai tratar sobre isso. Como é que você pode se relacionar melhor com o seu esposo, a sua esposa? Esse livro vai abordar numa linguagem simples os conflitos que muitas vezes acontecem no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos. Eu gostaria muito de convidar você a conhecer Por Onde o Amor Me Leva, lançamento da editora Sextante. Está à venda em qualquer livraria do nosso país. Então, convido você a participar desse momento de lançamento do livro Por Onde o Amor Me Leva. A se dar de presente e a presentear também aquelas pessoas que você ama. Eu vou fazer um rápido intervalo, eu já volto já com aquela mensagem final, hoje falando sobre envelhecimento. Uma mensagem especial que cai no seu coração e faz bem, 3 minutinhos para fazer bem para a sua noite.
compreendido que velhice não é uma doença. Velhice faz parte da vida, é uma etapa da vida. E você também certamente tem chegado a essa conclusão. É que a gente vive numa sociedade onde muitas vezes se idolatra a juventude. Ora, assim como existe a crise da adolescência, a crise da meia-idade, mas também, quem sabe, você esteja vivendo a crise da maturidade. As crises, elas estão sempre associadas a oportunidades e riscos. É na crise que eu cresço, é na crise que você cresce. A gente amadurece no encontro, na descoberta daquilo que a gente vive, da etapa que a gente vive. Por isso que muitas vezes, quando a gente se encontra com uma pessoa idosa, que diz que está menos sensível aos ruídos, eu penso, no meu interior, fico pensando, refletindo, isso talvez não seja um castigo, mas uma bênção. Em um mundo tão barulhento, não estaria a natureza poupando você dos inúmeros ruídos? Basta um pouquinho de otimismo, um pouquinho de bom humor para encarar, enfrentar esses desafios de uma maneira mais leve? Os seus movimentos mais lentos, por exemplo, num mundo desesperadamente agitado. Pode ser que seja uma ajuda da natureza tentando mostrar que você é merecedor de um pouco de calma, de serenidade. Até então isso não era possível, mas quem sabe chegou o momento para você viver essa calma sem impacientar-se com os movimentos lentos. Eu venho dizer para você nessa noite, aprenda a agir nesse ritmo diferente de ser e de estar no mundo. Eu ouço com frequência que os velhos se tornam rabugentos. Talvez até tenha a sua parte de verdade, mas eu também conheço muitos que continuam rabugentos, como sempre foram. Sempre, ao longo da vida, foram de mau humor, foram pessoas um pouco descontentes. Talvez haja apenas uma intensificação de algumas características pessoais que já existiam antes. Outros continuam de bem com a vida e também sempre foram de bem com a vida. É verdade que com a idade nós nos sentimos menos eufóricos, os elogios provocam menos exaltação e as críticas, que bom, as críticas menos desespero. Para a maioria das pessoas, a velhice oferece uma alegria menos intensa. E certa vez eu li que, à medida que envelhecemos, a vida se torna cada vez mais parecida com uma montanha russa menos emocionante, cada vez mais semelhante não tanto a algo que seja agitado, mas a vida se parece, na verdade, muito mais com uma lagoa, um lago tranquilo. Sim, a velhice é realmente sábio. O grande segredo para uma maturidade feliz, saudável, está na nossa capacidade de buscar sentido, razões, motivos para se viver a vida. Cultivar o otimismo, a esperança, o interesse pelo futuro, pelas pessoas. Ajuda muito nesse processo a nossa postura diante da vida. Então, eu vou convidar você nessa noite a tomar algumas decisões. Por exemplo, dedicar algumas horas na semana para praticar alguma atividade física. Manter o convívio com os amigos. Criar uma agenda cultural. Realizar cursos, por exemplo, de computação, de dança, alguma coisa que te dê prazer. Participar ativamente em universidades abertas à maturidade. Eu tenho visto os frutos dessa forma dinâmica de encarar a vida em pessoas que pensavam ter completado o ciclo da vida. É importante observar que quando se pergunta às pessoas o que elas fariam de diferente se pudessem reviver a sua vida, a resposta mais comum é: eu deveria ter dito ao meu pai que eu o amava, eu me arrependo de não ter viajado mais, eu deveria ter dedicado mais tempo para mim mesmo. Essas pessoas são mais centradas nas coisas que deixaram de fazer do que nos erros cometidos. Então, faça aquilo que você deseja, se por acaso isso é algo bom, saudável e ajuda você a ser mais feliz. Realmente, aquilo que lhe dá prazer,
talvez esteja nessa sua velhice, vivida com sabedoria e plenitude. Viva bem essa etapa da vida. Amigos, muito obrigado mais uma vez. Pedro, nos encontramos então amanhã, um programa especial, programa musical. Amanhã é um programa musical, estou ansioso. Amigo querido, quem é que vai receber o presente que a gente vai enviar? Pois é, Dalcides, foram 4 presentes. Nossa produção escolheu 4 pessoas. Inácia do Rócio Martins, de Curitiba, Paraná. José Dutra Viana, Barra Mansa, Rio de Janeiro. Gilmar Trentin, Passo Fundo, Rio Grande do Sul. E Conceição Martins Leite. Uma boa noite, parabéns aos ganhadores e até amanhã. Ok, estamos encerrando o programa. Só alerto você que amanhã, sexta-feira, nossa convidada será Alaide Costa. Um programa realmente muito especial. Eu quero que você esteja com a gente aqui no Tribuna Independente pela Rede Vida de Televisão. Fique na paz, viva bem essa sua noite e amanhã aproveite bem o seu dia. Tchau, tchau.